Mas a gente começa, então, aqui fazendo artesanato e hoje a gente tem a técnica da papietagem, que é também uma terapia. Então, a gente aqui tem a arte terapia. Seja muito bem-vinda. Eu tava com saudade de você, hein? Faz tempo, né? Mas que bom que a gente vai ter oportunidade hoje de aprender. A Selma Russo é arte terapeuta, ela é artesã. E essa técnica vai nos ensinar a fazer um cacto, mas ela pode ser utilizada para fazer tudo que a gente está vendo aqui atrás. Isso. Pode fazer um vaso, pode fazer uma boneca. E, gente, é tão gostoso. Ao mesmo tempo, é um trabalho super lúdico, né? E você exercitando a sua criatividade pode fazer peças bem especiais. Isso, é isso. Vamos ao cacto Vamos hoje? lá? Vamos lá. Nós vamos fazer aquele vaso que tá ali com o potinho. Isso. Esse aqui você pegar para mim, eu até deixo aqui em cima, eu finalizo com ele. Tá joia. Né? Vamos deixar ele aqui. Então, para começar, nós vamos cortar jornais, tá? Jornais em tirinhas e depois em quadradinhos assim pequenininhos, tá? Nós vamos fazer camadas em cima da bexiga. Então, para facilitar, para você saber em qual camada você tá, nós vamos separar os jornais por cor. Tá. Jornais coloridos e jornais mais em preto e branco, né? Encheu a bexiga, é uma bexiga, um balão número 7. Tá? Nós vamos passar cola no balão e aí nós vamos colar os pedacinhos de jornal, passar mais um pouquinho de cola e sobrepô-los um pouquinho e dessa maneira nós vamos cobrir todo o balão. Gente, que máxima essa técnica. Eu acho tão diferente, criativa e divertida ao mesmo tempo, né? Com certeza, eu terapêutica, gosto muito das cores, né? Que você usa nas suas peças, porque elas são alegres, Ficam alegres, vivas, né? Isso, da vida, né? Muito legal. Da vida. Só de olhar alegra, fala a verdade, não é? Verdade. Então, nós vamos cobrir toda a bexiga com papel. Nós vamos começar com 2 camadas. Uma camada de papel preto e branco, digamos assim, e uma outra com colorido. Fez 2 camadas, cobriu ela todinha, põe para secar. Seca a sombra, porque se colocar no sol pode estourar a bexiga, tá bem? Secou, nós vamos voltar e fazer mais 2 camadas, um com papel preto e branco e com papel colorido. Tá bem? Ela vai ficar bem revestida mesmo do jornal. Isso, aí nós vamos ter um resultado que é esse daqui, ó. Nós vamos ficar com uma peça como essa, tá? Aí nós vamos tirar, furar aqui a bexiga e retirar a bexiga aqui de dentro. Ela pode demorar até um pouquinho para sair. Ela vai sair. Pronto, saiu. É só deixar sair um pouquinho do ar e você puxa lá. Saiu a bexiga? Saiu. Então, nós vamos reservar, guardar aqui um pouquinho que nós vamos fazer um molde para o nosso cacto, tá? Legal. Para o pessoal entender como faz, para não ficar muita dúvida. Ela fica parecendo uma cabacinha, né? Fica, e dá para fazer esses vasos maiores. Aí eu comecei a fazer essas pecinhas menores com restinhos, com retalhos desses vasos. Aí eu falei, poxa, dá para criar outras coisas. Aí começamos a criar as bonecas, o cacto, outras peças. Ela trouxe até um vaso que ela fez, ó, esse daqui, que ela vai deixar para as nossas telespectadoras. Você que curtiu, manda a sua foto assistindo ao programa que a gente manda esse presente para você, tá bom? Isso. A produção vai escolher uma das nossas telespectadoras. Então, nós vamos lá. Então, nós vamos fazer um molde. Para fazer um molde dessa peça, desse cacto aqui, um papel nós vamos cortar em sulfite, um outro papel, um retângulo de 6 por 12. Nesse retângulo, nós vamos desenhar uma gota, tá? Desenhou a gota. Aqui nessa parte pontiaguda, nós vamos retirar 1,5 cm, mais ou menos. Tá bem? Aí nós já temos o molde do cacto. É isso aqui, tá? Aí depois nós vamos pegar, recortar desse balão de jornal. Eu trouxe um pedacinho já aqui recortado já. E nós vamos colocar aqui ou por dentro ou mesmo por fora. Esse balão aqui a gente vai recortar. Isso, então olha aqui, ó, a gente vai fazer esse desenho aqui, vai recortar aqui. Isso. Que já tá abauladinho. Caneta esferográfica. Risca, né? Aqui eu já tenho um riscado e já tenho esse riscado aqui também. Riscou, nós vamos recortar, porque para ter esse volume tem que ser essa peça feita com a bexiga mesmo, né? Temos outras opções, mas para ficar esse abauladinho tem que ser a bexiga. Nós vamos recortar 2 peças iguais a essa. Tá bem? Tá dando para entender, né? Tá facinho? Então, eu tenho minhas 2 aqui já recortadinhas. Eu vou pegar lá um pouquinho de cola. E vou passar um pouquinho de cola aqui nessa parte interna. E vou amassar um pedacinho de jornal. E vou colar aqui. Para não ficar muito fofo, né? Vai ficar o gordinho do cacto, que máximo. Isso, porque senão vai aparecer aquele penteiro que vai apertar e vai afundar o seu cacto. Então, para não acontecer isso, a gente põe uma bolinha de jornal dentro. Aí nós vamos emendar isso aqui com retalhinho. Você tá falando, vai aparecer aquele penteiro que vai apertar o seu cacto? Vai eu já pensei aqui. Sempre tem aquela visitinha simpática, né? Que vem e faz, deixa eu ver. Deixa eu ver. Aperta e estraga. É isso mesmo. Aqui pode apertar que não vai estragar. Não vai. Ótimo.
Então, aí tem que pensar em tudo, né? É verdade, tem que pensar em tudo. Nós vamos contornar aqui, nós vamos colocar em alguns pontos estratégicos papel para segurar as duas peças aqui, tá? As duas partes. E depois a gente vem com cuidado e vai fechar ele todinho, todas as laterais, menos aqui embaixo, tá? E nós vamos ficar com esse resultado aqui, que é essa peça que já está colada. Aqui embaixo, nós vamos encaixar um pedacinho de palito. Esse aqui é um palito de churrasco. Eu cortei, quebrei um pedacinho, nós vamos encaixar aqui, tá? Passar um pouquinho de cola. Encaixar esse palitinho aqui. E aí nós vamos usar um pouquinho mais de cola. Passar aqui nas laterais. E tirinhas de jornal para fechar essa parte aqui, ó. Aqui e o lado de cá. Aí nós vamos aguardar a secagem. Opa! Nós vamos aguardar a secagem dessa peça e depois nós vamos pintar, fazer uma camada de tinta branca aqui, como esse aqui. Ele vai ficar dessa maneira, desse jeito. O jornal, né? Isso, cobre bem. Depois que cobriu com a tinta branca, nós vamos para a tinta verde. Tá? E a pessoa escolhe um tom mais claro, mais escuro, tinta verde. E aí eu peguei um pouquinho de tinta verde, um pouquinho mais escura, e dei uns toquezinhos aqui, a gente dá uma limpadinha no pincel, bem fraquinho, só uns toques para dar um pouquinho de volume. Nele, olha, fazer só bem de levinho, tá? Para fazer um volumezinho nele. Fez isso daqui, nós vamos para a tinta amarela, para dar esses onduladinhos, essa divisão aqui. Aí nós vamos usar para a tinta amarela também bem pouquinho. E aí nós vamos desenhar. Tudo tem que deixar secar, tá bom, gente? Aqui, como nós não temos esse tempo, nós vamos fazendo uma tinta sobre a outra. Tá. Mas é só também... Gente, eu achei divertidíssimas essas suas bonecas. Você gostou? Eu amei. Deixa eu mostrar aqui pra turma em casa. Peraí, deixa eu pegar, colocar aqui do meu lado. Gente, eu achei muito divertida. Olha aqui. Aqui, que fofas. Né? De repente, sei lá, colocar num nicho, vou bagunçar aqui um pouquinho. Iluminadinho. Olha lá. Olha que graça. Ha! Não são divertidas? Tá bem legal, né? E Muito você vê tudo fofas. restinho, são retalhinhos desse material, cortou o rostinho. Olha lá, as três, as irmãs cajazeiras. É isso aí. 3 mocinhas de valor, né? 3 mocinhas elegantes. Mocinhas Cobra, elegantes. jacaré e elefante. Lembra disso? Lembro. Então, essa parte eu já trouxe sequinho, trouxe de casa. E depois desse amarelinho, desse toque com amarelo, nós vamos fazer os espinhos do cacto, né? Então, um palitinho, eu tô usando também um palito de churrasco, um pedacinho de palito de churrasco, a pontinha dele, ou palito de dente também, aquela outra madeirinha, né, fininha. Pra fazer fininho os espinhos. Isso, os espinhos. Faz um pontinho ali, um pouquinho de tinta branca, um pontinho. E aí, umas 5 puxadinhas aqui ao redor, já tá pronto esse espinho. Tem outros com espinho diferente, aí você pode ver uns outros são X. Esse aqui é dessa maneira, é bem facinho de fazer também. Aí intercala, deixa um pedacinho, põe lá também um pontinho e dá aquela puxadinha. Aqui. E já tá pronto. Prontinho. Prontinho. Aí nós vamos plantar o nosso cacto, né? Então, para plantar o cacto, esse daqui nós vamos finalizar aqui com essa peça, tá? Que é o resultado que é isso daqui, né? Então, para plantar, eu fiz esse vasinho também com papetagem, que nós não temos esse tempo para fazer aqui, mas eu vou mostrar pro pessoal. É só cobrir um vasinho normal, né? Um vasinho de plástico. E começa a aplicar também o jornal você nele vai aplicar todinho. o jornal no plástico, que legal. Isso, muito legal, porque aí você tem um vasinho desse fica com esse plástico. molde. Isso. Então dá pra fazer papetagem em qualquer molde. Qualquer Se molde. eu quiser, por exemplo, pegar, uma cesta grande, que eu tenha lá, às vezes eu tenho um de plástico, eu posso comprar aquelas lá de R$1,99,
aí eu forro de plástico, saio fazendo a papetagem, colo do jornal, pinto. Porque aí você fica com aquela fica base, uma cestona colorida. uma Tá cesta vendo que legal? firme, uma peça firme, porque aí você consegue aplicar, ela vai ficar com o formato daquilo ali, Porque às vezes você pode fazer uma cestona bem colorida pra colocar assim no banheiro, na casa da praia, sabe aqueles banheiros do lado de fora pra colocar as toalhas, né? Isso. Fica bem legal. Porque você faz enverniza, passa um verniz, se for um lugar úmido, pode passar um verniz um pouquinho mais forte, né? Gente, dá pra criar um monte de coisa. Com certeza, com certeza. Caiu meu anel aqui. Ah, o anel. Achei. Tranquilo, né? Então, essa daqui eu fiz, então, com papetagem esse vaso. Pinta, dá para você fazer 10, 20, você tem uma base e você faz. E aí o palitinho aqui nós vamos espetar, pus um saquinho com areia aqui embaixo, prontinho. Pedrinhas e tá prontinha a nossa peça. Muito 10, né, gente? Que legal. Selma Russo, a nossa artesã de hoje, ela tá no selma.russo@hotmail.com, é o e-mail se você quiser trocar informações com ela, mas ela também tá no WhatsApp. Daí dá para você conversar sobre as aulas de arte terapia, para você fazer alguma encomenda, para você trocar ideias, mesmo saber dos cursos. 011 99778 1051. Ela faz muita coisa legal e os cursos dela são maravilhosos. Gente, vamos embora trabalhar, colocar a cabeça para pensar no que é bom, colocar as mãos para serem exercitadas, né? Eu gosto tanto de pensar naquelas coisas dos talentos que Deus nos dá pra gente multiplicar, não é, Selma? Isso. Temos que exercitar. Então, vamos fazer isso? 011 99778 1051. Muito obrigada. Obrigada, querida. Muito bom te ver, tava com saudade, Também viu? estava. Volte sempre. Voltarei.